A nossa aula de hoje será uma aula com tema sobre ecologia. A ecologia é a parte das ciências da natureza que estuda os ambientes naturais, as interações dos seres vivos e todos os componentes não vivos que formam a natureza. A palavra ecologia, ela significa, em grego, o estudo da casa. Mas que casa seria essa? Seria justamente a casa em que todos os seres vivos vivem dentro dela, que seria o ambiente natural, seria o nosso planeta, inclusive que nós mesmos, os seres humanos, estamos incluídos. Que relações há entre os seres vivos e o ambiente? Por que essas relações são importantes? Vamos lá. O ambiente natural ele é formado por alguns elementos. Basicamente, ele é dividido entre os elementos vivos, que nós vamos chamar de fatores bióticos, e os elementos não vivos, que nós vamos chamar de fatores abióticos. Entre os fatores bióticos, nós vamos encontrar os animais, as plantas e todos os outros seres vivos, como micro-organismos, que formam esse ambiente natural, como fungos, bactérias, protozoários. E os elementos não vivos, também chamados de fatores abióticos, nós vamos incluir aqui a temperatura do ambiente, a umidade, os ventos, a luz, a qualidade da água, a qualidade do ar e do solo. Ao juntar esses dois elementos, nós formamos o que nós chamamos de ambiente natural. Quando nós olhamos para o ambiente natural, ele é um emaranhado de relações e seres vivos que vivem e interagem com os fatores abióticos, ou seja, aquilo que não é vivo que está presente nesse ambiente, e fica um pouco difícil a gente entender como esse ambiente complexo ele funciona e como ele se comporta. E é a partir daqui que a gente classifica cada nível do ambiente natural em níveis menores e níveis maiores, e é o que nós vamos ver a partir daqui. O nível mais baixo, ou seja, o nível mais simples que existe no ambiente natural, é que nós vamos chamar de espécie. O que é uma espécie? É um conjunto de indivíduos muito semelhantes que na natureza são capazes de cruzar entre si e gerar filhotes férteis. Aqui nós temos o exemplo de duas aves que elas formam duas espécies diferentes. Uma é a Tangara celedon, que seria o nome científico dessa ave, e a outra é o Turdus rufiventris, que seria uma outra espécie presente também no ambiente natural, é uma outra espécie de ave. Quem seriam os componentes que formam essas duas espécies? Seriam os outros indivíduos, ou que nós chamamos de espécimes, que são os outros indivíduos de cada espécie, né, como os outros machos e fêmeas que formam essa espécie do Tangara celedon, e os outros indivíduos que formam a espécie do Turdus rufiventris formariam o que nós chamamos de espécie. Eles são todos semelhantes, eles conseguem cruzar entre os seus indivíduos semelhantes e conseguem produzir filhos, ou seja, a prole ela é fértil, ou seja, ela também terá a capacidade de se reproduzir, e isso caracteriza o que nós chamamos de espécie. A saíra de sete cores e o sabiá laranjeira são aves mais de espécies diferentes. O que é esse nome aqui? A saíra de sete cores seria o Tangara celedon. Isso aqui é o que a gente chama de nome popular dessa ave. E o sabiá laranjeira seria o nome popular do Turdus rufiventris. Lembrando que o nome científico ele é um nome comum em toda a comunidade científica, utilizado para estudos dessas espécies. Já o nome popular é um nome que as populações, dentro das suas próprias línguas, dão para esses animais. O segundo termo que nós vamos encontrar no estudo da ecologia, no estudo da casa dos seres vivos, é o conceito de hábitat. O que seria o hábitat? É o lugar em que uma espécie vive. Então, o ambiente onde uma espécie vive e faz todas as suas atividades, como se alimentar, se reproduzir, caçar, é o que nós chamamos de hábitat, seria a casa do ser vivo. O nicho ecológico ele é um conceito que faz referência ao conjunto de atividades que o ser vivo faz dentro do seu hábitat. Seria o conjunto de condições em que uma espécie vive e se reproduz. Ou seja, uma onça, qual seria o nicho ecológico da onça? O hábitat dela seria a floresta amazônica,
como exemplo de um dos hábitats que a onça pode ser encontrada, e o seu nicho seria, por exemplo, caçar capivaras, seria todo o conjunto de atividades que ela faz naquele ambiente, os outros animais com que ela se relaciona, as plantas, os elementos não vivos como as rochas, o solo e os rios que ela também interage. Então, o nicho ecológico seriam as atividades de uma espécie dentro do seu hábitat. E aqui nós temos dois exemplos. A Mata Atlântica é o hábitat da jaguatirica e do mico-leão-dourado, que são duas espécies que vivem nesse hábitat, nesse ambiente. Mas esses animais ocupam nichos ecológicos diferentes. A jaguatirica, sendo um animal carnívoro, ela vai se alimentar de outros mamíferos, enquanto que o mico-leão-dourado é um animal que vai se alimentar de folhas, sementes e outros alimentos provenientes de plantas. Então eles ocupam nichos diferentes, eles têm funções, eles têm hábitos diferentes dentro do ambiente em que eles vivem, ou seja, do mesmo hábitat que seria a Mata Atlântica. Os indivíduos de uma espécie que vive em determinada região formam uma população. Olha só, então agora a gente está avançando para níveis mais complexos do entendimento do nosso ambiente natural. O primeiro conceito foi o de espécie, que seria aquele grupo mais restrito de indivíduos semelhantes, capazes de se reproduzir entre si e gerar descendentes férteis. Quando você junta vários indivíduos de uma mesma espécie que vivem numa área, nós chamamos isso de população. Então, se eu pegar naquela foto anterior todas as jaguatiricas que vivem na Mata Atlântica, numa determinada área da Mata Atlântica, eu vou chamar isso de população de jaguatiricas que vivem naquela região. E o mesmo exemplo ele se estende também para o mico-leão-dourado. Os indivíduos de diferentes populações que mantêm relações entre si formam uma comunidade. Então, olha só, o conceito de comunidade está acima de população. Então, se eu pegar lá a Mata Atlântica e eu pegar a população de jaguatiricas e a população de mico-leões-dourados, além da população de formigas, de capivaras, de coatis, de pacas, de plantas, de várias espécies de plantas e aves, todas essas populações juntas no ambiente natural, numa mesma região, nós chamamos isso de comunidade. Deu para entender? Então vamos seguir. O jardim é um ecossistema formado pelos seres vivos que o habitam, pássaros, borboletas, flores, etc. E pelos elementos não vivos que o compõem, que seria aqui no caso a água, o solo, o ar e o sol. Nós estamos percebendo aqui nessa imagem, nesse desenho, em que nós temos várias espécies diferentes de plantas e de animais. Nós temos uma ave, nós temos algumas espécies diferentes de borboletas e de plantas. Nós poderemos chamar que isso aqui é a comunidade de seres vivos que as comunidades são formadas por várias populações que habitam esse ambiente. E se você perceber nessa imagem, nós não temos apenas nós não temos apenas fatores bióticos, que seriam os seres vivos. Nós temos os abióticos, a luz do sol. Olha aqui o sol aqui em cima. Nós temos o ar, nós temos o solo, que também fazem parte desse ecossistema. Então, o ecossistema seria o nosso nível acima de comunidade. Então, bora recapitular. População seria um conjunto de vários indivíduos semelhantes, uma mesma espécie que vive numa região. Se eu pegar várias populações e juntá-las, eu formo uma comunidade. E quando eu junto todas as comunidades, populações e comunidades que vivem numa determinada área, e acrescento a isso também os fatores abióticos, como a luz do sol, o vento, a água, o solo, eu chamo isso de ecossistema. Então, ecossistema seria a junção de tudo que nós temos no ambiente natural. Seria uma classificação maior ainda, que é o que nós estamos vendo aqui nessa imagem, certo? Acima do ecossistema, nós temos a nossa última classificação, que seria a biosfera. O que é a biosfera? É a soma de todas as regiões do planeta em que é possível existir vida. Então, a biosfera seria toda a porção do nosso planeta, ou seja, sob a Terra, embaixo da Terra, no subsolo e até alguns quilômetros de altitude, aonde você encontrar ser vivo no nosso planeta, compreende o que nós chamamos de biosfera. Seria a porção do planeta onde você encontra seres vivos.
Essa aqui é a imagem do mapa mundi, né? Então, toda essa faixa do planeta onde nós podemos encontrar seres vivos, seja em terra, no ar, no subsolo ou na água, nós vamos chamar de biosfera. Certo? Então, vamos seguir. Então, aqui, bora organizar tudo que nós vimos até agora. A espécie é o menor agrupamento que eu tenho no ambiente natural. Ela seria aquele conjunto de indivíduos semelhantes, capazes de se reproduzir e gerar descendentes férteis. Acima da espécie eu tenho a população, que seria um conjunto de várias espécies, seria um conjunto de vários indivíduos de uma mesma espécie que vivem numa área, tá? Seria um conceito maior. Acima disso nós temos comunidade, onde várias populações juntas numa região formam a comunidade. E acima de comunidade nós temos o ecossistema, que seria a junção das comunidades que existem nessa região, acrescidos também dos fatores abióticos, que seria a luz, o ar, o vento, a quantidade de sal, a água, as rochas, ou seja, tudo aquilo que é inanimado que existe no ambiente natural. Junto a tudo isso, nós temos um ecossistema. Por exemplo, nós temos o ecossistema da Mata Atlântica, o ecossistema da Floresta Amazônica, e assim por diante. Os ecossistemas marinhos, os ecossistemas fluviais, que seriam os rios. E acima do ecossistema nós temos o maior de todos, que é a biosfera, que seria o conjunto de tudo o que é ser vivo, todos os ambientes que têm vida no nosso planeta, no planeta Terra. Nós vamos falar agora um pouco sobre como é que os seres vivos eles interagem dentro desses ecossistemas, né? Nós aprendemos a estrutura do ecossistema, a estrutura da natureza, mas afinal de contas, esses seres vivos eles vivem na natureza estáticos, eles não fazem nada, eles não interagem entre si? É claro que não. E nós estamos vendo aqui logo de cara nessa imagem. Esse animal é uma arirânia, que é um mamífero aquático, que é típico aqui do nosso país, da floresta amazônica e do Pantanal. E ela está se alimentando de um peixe. E essa é uma relação. É um primeiro tipo de relação que nós vamos encontrar, que é a relação alimentar. Os seres vivos eles se alimentam uns dos outros. Mais precisamente, eles fazem o quê? Eles trocam energia entre eles. Nós chamamos de cadeia alimentar e teias alimentares a relação alimentar que existe dentro dos ambientes naturais, onde os seres vivos transferem energia através da alimentação de uns para os outros. Então, bora seguir aqui. O esquema a seguir mostra em uma sequência de organismos que se alimentam de quem? Formando uma cadeia alimentar. Então, grava esse conceito aqui. O que é cadeia alimentar? Ela seria a relação alimentar entre os seres vivos presentes em um ambiente natural. A planta, que é o que nós vamos chamar de produtor, ela serve de alimento para a capivara, que nós vamos chamar de consumidor primário. Por que ela é consumidor primário? Porque ela é o primeiro consumidor que se alimenta diretamente do produtor. Olha aí por que o nome é assim. E aqui no caso, a onça, que matou a capivara e vai se alimentar dela, nós vamos chamar de consumidor secundário, porque ela seria o segundo consumidor da cadeia alimentar. Essas setas que nós estamos observando aqui, em que elas saem de um indivíduo, de um participante da cadeia alimentar e vão em direção ao outro, ela sempre aponta de quem serve de alimento para quem se alimenta. Então, ela saiu da planta para a capivara e saiu da capivara para a onça. Só que tem mais, ela não significa apenas isso. Ela tem um outro significado mais profundo, que é o quê? Ela indica de quem a energia está saindo para quem a energia está chegando. Mas espera aí. A capivara obteve energia ao se alimentar da planta e a onça obteve energia ao se alimentar da capivara? Mas como é que a planta obteve a energia dela? Vamos lá. Como as plantas e as algas se alimentam? As plantas, elas são os produtores típicos do ambiente terrestre e as algas, elas seriam os representantes do nível dos produtores no ambiente aquático. Olha essa imagem aqui. Isso aqui é uma planta. A gente não consegue enxergar isso aqui, que nós estamos vendo essas setas no ambiente natural. Quando a gente olha para uma planta, para uma árvore na paisagem, nós não conseguimos observar a quantidade de atividades que essa planta está fazendo.
Quando a gente olha para uma árvore, parece que ela é um ser estático. Parece que ela não tem muita diferença de uma pedra, de uma rocha, por exemplo. Ela não faz nada, ela não anda, ela não tem olhos, ela não caça ninguém. Mas não se engane, a planta está em atividade constante o tempo todo no ambiente natural. E o que ela está fazendo? Fotossíntese. O que é a fotossíntese? A fotossíntese é um processo em que as plantas elas absorvem a luz do sol, elas absorvem o gás carbônico presente no ar, e elas fazem uma reação química juntamente com água e sais minerais que elas absorvem do solo para produzir açúcar. E é esse açúcar que vai ser o alimento da planta e que vai formar as folhas, os galhos, a raiz e o caule da planta. Essa fotossíntese ela é um processo em que ela não só produz o alimento da planta, que seriam os açúcares, mas ela também armazena a energia vinda do sol. Olha só de onde é que vem a energia que todos os seres vivos têm. Ela vem do sol. Se não fosse o sol, não existiria vida no nosso planeta da forma como nós conhecemos. Porque é através do processo da fotossíntese que a energia entra nas cadeias alimentares e ela passa de indivíduo para indivíduo dessa cadeia alimentar, inclusive para nós, quando nós nos alimentamos de frutas, de hortaliças, leguminosas e de animais, como peixes, frangos, carne bovina. Nós absorvemos essa energia do sol que vai sendo passada de ser vivo para ser vivo nessa cadeia alimentar. Então aqui está respondido a pergunta. A energia que a capivara obteve naquela imagem anterior, ela vem da fotossíntese, ela vem da luz do sol, em que a planta absorve e armazena essa energia do sol na forma de açúcares nas suas folhas, no seu caule, nos seus galhos e na sua raiz. E no final disso aqui, olha o que a planta produz. Ela produz gás oxigênio. Quem é que respira gás oxigênio? Isso, nós mesmos. Então a planta, além de absorver a energia do sol e poder passar essa energia para todos os outros seres vivos presentes no ambiente natural, inclusive para a gente, ela retira o gás carbônico. Tá? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar que o gás carbônico ele é um gás poluente. Então olha uma importância das plantas. Elas tiram parte do gás carbônico presente no ambiente. Elas fazem esse favor para a gente, obrigado. E elas também liberam o gás oxigênio que nós utilizamos para a nossa respiração. Olha que beleza. As plantas e as algas são chamados de produtores, como eu falei ainda há pouco. Elas são produtores porque elas produzem a matéria orgânica no ambiente natural, na forma daqueles açúcares que eu falei ainda há pouco para vocês. O que é matéria orgânica? A matéria orgânica é o tipo de matéria, de componentes químicos que formam os seres vivos. Então, a matéria-prima para se fazer a vida presente na natureza são os produtores que produzem. As plantas e as algas são chamadas de produtores porque produzem, através da fotossíntese, açúcares e outras substâncias. Os herbívoros e os carnívoros, que se alimentam de outros seres vivos, são chamados de consumidores. Então, olha lá como é bem simples a cadeia alimentar. O primeiro participante, que precisa ser um ser vivo fotossintetizante, ou seja, que faz fotossíntese, geralmente é uma planta no ambiente terrestre ou então uma alga no ambiente aquático, ela é o produtor, está fazendo fotossíntese, certo? Quando um herbívoro vem e se alimenta dessa alga ou então dessa planta, vamos nos prender aqui no ambiente terrestre, se alimenta dessa planta, ele absorve a energia que estava preso nos açúcares que essa planta produziu. Esse gafanhoto ele vai ser chamado de consumidor primário porque ele é o primeiro consumidor. O sapo, quando se alimentar do gafanhoto, ele vai pegar parte dessa energia e ele vai passar a ser chamado de consumidor secundário. Se uma serpente vier e se alimentar desse sapo, ela vai ser um consumidor terciário e ela vai receber parte da energia que foi passada da planta para o gafanhoto, do gafanhoto para o sapo e do sapo para a serpente. Se tivesse um gavião, por exemplo, que viesse e se alimentasse da serpente, ele seria um consumidor quaternário e assim por diante. Certo? Vamos seguir aqui. Bactérias e fungos são responsáveis pelo processo de decomposição. Então, olha só, falamos até agora dos produtores, dos consumidores. Mas e no final das contas,
Quando, digamos, digamos que ninguém se alimentou da serpente, a serpente foi lá e morreu de causas naturais, morreu de alguma doença. Como é que some do ambiente natural a matéria orgânica, o corpo dessa serpente? É através da ação dos decompositores. Os decompositores são formados por bactérias e fungos e eles se alimentam de toda a matéria orgânica que sobra no ambiente natural. Bora ver aqui. Olha aí. Plantas e animais mortos, eles são formados de matéria orgânica, como eu falei ainda agora para vocês. Não é? Eles são formados de tipos de matéria, de moléculas, que formam os seres vivos. Essa matéria orgânica serve de comida para fungos, representado aqui por esses cogumelos, e por bactérias. Esses fungos e bactérias, ao se alimentarem dessa matéria orgânica, eles decompõem a matéria orgânica, eles desmontam a matéria orgânica que foi montada lá pelas plantas no início, lembram? Que a planta fez a fotossíntese e produziu açúcar. Os decompositores desmontam, eles decompõem a matéria orgânica e fazem ela voltar a ser matéria mineral, que é o tipo de matéria que forma tudo que não é ser vivo. Como, por exemplo, olha só, gás carbônico, água e outras substâncias. De onde vocês lembram que se utilizou gás carbônico, água e outras substâncias para se fazer fotossíntese? Lá das plantas, isso mesmo. Parabéns para quem lembrou. Então, olha como é que funciona esse ciclo aqui interminável. As plantas pegam a matéria mineral, o que a gente chama de matéria inorgânica, presente no ar, no solo, na forma de água, gás carbônico, ela produz matéria orgânica. Depois que os seres vivos completam seu ciclo de vida e eles morrem, os decompositores fazem com que aquela matéria orgânica do início volte a ser matéria inorgânica, ou seja, que volte para a natureza de novo na forma de gás carbônico, água e outras substâncias. Para quê? Para que as plantas possam pegar de volta isso aqui e façam mais matéria orgânica num ciclo interminável. É o ciclo da matéria na natureza, onde a matéria vai sendo reciclada num ciclo infinito, onde as plantas produzem matéria orgânica e os decompositores produzem matéria inorgânica, decompondo essa matéria que foi produzida pelas plantas. Olha aqui o ciclo da matéria na natureza que eu acabei de explicar para vocês. Produtores e consumidores obtêm energia dos alimentos pelo processo de respiração celular. O que é o processo de respiração celular? Resumindo para vocês, é um processo de respiração que acontece dentro de cada célula do nosso corpo. Essas células elas pegam a glicose, que seria um tipo de açúcar, seria aquele açúcar que as plantas produziram, tá? Bora tentar aqui não complicar. Aquele açúcar que as plantas produziram é a glicose que está escrito aqui. Então a gente come, se alimenta dessa glicose, certo? E nós respiramos oxigênio e lá nas nossas células a reação química entre esses dois componentes vira energia para que nós possamos fazer nossas atividades diárias, certo? Água e gás carbônico. Então essa energia fica no nosso corpo para a gente poder sobreviver, para os nossos órgãos se manterem funcionando, e essa água e gás carbônico são eliminados na nossa respiração. Quem é que vai utilizar esse gás carbônico, essa água aqui, para poder fazer mais glicose e mais oxigênio? As plantas. Olha esse exemplo aqui embaixo. As plantas fazem fotossíntese. Ao fazerem fotossíntese, o que é que elas liberam? Oxigênio, certo? Elas liberam oxigênio. E além do oxigênio, elas produziram açúcares, que são os açúcares que nós vamos comer. Quem é que utiliza esse oxigênio produzido pelas plantas? Nós mesmos, os outros animais, os outros seres vivos, no processo chamado de respiração celular, como eu acabei de explicar para vocês. Nós pegamos o oxigênio que as plantas produziram e a gente respira ele. Ao respirar, a gente produz energia, certo? E ao produzir energia, a gente elimina gás carbônico. Esse gás carbônico vai para o ar. Quem é que utiliza esse gás carbônico? As plantas para fazer fotossíntese, para produzir mais oxigênio, para a gente respirar. E a gente produz gás carbônico, a planta faz fotossíntese, produz oxigênio, ou seja, esse processo nunca acaba, certo? Então isso aqui a gente pode perceber mais uma importância da preservação da natureza. Por quê? Porque se eu preservar a natureza, eu faço com que esse gás carbônico, que é um gás tóxico que nós eliminamos, e as queimadas, os veículos movidos a
a diesel, a gasolina, por exemplo, eles liberam no ar, as plantas elas tiram parte desse gás carbônico, as plantas e as algas que vivem nos oceanos. Elas tiram esse gás carbônico e nos ajudam a limpar o ar, certo? E nesse processo elas produzem mais oxigênio para a gente respirar. Então vocês estão vendo como proteger a natureza, como preservar o ambiente natural, ele é fundamental, vivo falando isso para vocês, é fundamental para a nossa própria existência. O ser humano não vive sem a natureza. Apesar de muitas pessoas acharem que o ser humano ele é algo à parte na natureza, ou seja, nós estamos fora da natureza, nós estamos aqui apenas para consumir a natureza e para usar ela. Não, não, não. Nós fazemos parte dela e se nós destruímos a natureza, nós vamos nos destruir. Nunca mais esqueçam disso. Tá certo? Bora seguir nossa aula aqui. O cruzamento entre diversas cadeias alimentares forma o que a gente chama de teia alimentar. Calma lá, a gente está vendo aqui que tem uma imagem meio complexa para se entender. O que é uma teia alimentar? Na natureza, os seres vivos não se alimentam apenas de uma coisa. Eles se alimentam de várias coisas, eles interagem com todo mundo que está na natureza, certo? Então, quando você junta várias cadeias alimentares ao mesmo tempo, que é o que a gente observa na natureza, nós temos uma teia alimentar, que nada mais é do que o cruzamento de diversas cadeias alimentares. Tá? Bora observar uma aqui. Olha só. Nós temos aqui plantas que vão servir de comida para a preguiça, que vai servir de comida para o gavião real, certo? Então, nós temos aqui uma cadeia alimentar. Só que essas plantas também servem de comida para o morcego, que vai servir de comida para a jiboia, que vai servir de comida para o gavião real. Então, o próprio gavião real ele faz parte aqui de duas cadeias alimentares. Tem mais uma. As espécies de plantas vão servir de comida para a arara, que vai servir de comida para o gavião real. Vocês podem perceber que nessas três cadeias alimentares que o gavião real faz parte, ele é um consumidor secundário nessa primeira, tá? Ele é um consumidor secundário nessa segunda, mas nessa bem aqui do morcego e da jiboia, ele é um consumidor terciário. Então, quando a gente fala de teia alimentar, nós vamos ter o mesmo ser vivo fazendo vários papéis. Bora ver mais algumas aqui. A borboleta, que vai se alimentar do néctar das plantas, né? Vai servir de comida para a perereca, que serve de comida para a jiboia, que serve de comida para o gavião. E assim por diante. O rato, que serve de comida para a onça. A capivara, que se alimenta das plantas e vai servir de comida para a onça. E no final de tudo isso aqui, quem vai se alimentar do resto da matéria orgânica de todo mundo? Fungos e bactérias, que são os decompositores. Vamos continuar aqui com relação a nossas teias alimentares. É muito comum, nós vemos em algumas regiões, alguns ecossistemas, o que nós chamamos de desequilíbrio nas cadeias alimentares, o desequilíbrio ecológico. O que pode ocasionar um desequilíbrio ecológico? Geralmente eles são ocasionados pela interferência humana, quando o ser humano, pela ação em regiões agrícolas, de pastagem, onde o ser humano ele elimina algumas espécies do ambiente, seja com uso de agrotóxico ou simplesmente pela ação de matar uma espécie, de caçar e eliminar uma espécie no ambiente natural, isso pode acarretar alguns problemas. Vamos ver um aqui. A eliminação de alguns organismos de uma teia alimentar acaba prejudicando outros seres vivos que fazem parte dela. Olha essa imagem aqui. Nós temos aqui o capim, que seria o produtor, nessa cadeia alimentar hipotética. O gafanhoto, ele se alimenta do capim, então ele é o consumidor primário. Nós temos aqui duas espécies que se alimentam do gafanhoto, o sapo e o bem-te-vi, que seriam os consumidores secundários. E nós teríamos um consumidor terciário, que é a serpente. Mas digamos que um fazendeiro, por conta de ataques de serpentes, ele resolve matar as serpentes da região, do ambiente onde ele vive. A fazenda dele é imensa e ele começa a ativamente matar as serpentes. O que pode ocasionar a retirada de um participante de uma cadeia alimentar ou de uma teia alimentar do ambiente natural? Se você eliminar as serpentes, olha o que vai acontecer. O capim vai continuar sendo comida para os gafanhotos, os sapos e bem-te-vis continuarão se alimentando dos gafanhotos, no entanto, não haverá serpentes para se alimentar dos sapos e dos bem-te-vis. Dessa forma, existe uma alta possibilidade de que a população de sapos e bem-te-vis aumente. Ao fazer isso, o que você pode fazer?
Você pode fazer com que a população de gafanhotos comece a ser predada pelos sapos e bentivis de uma maneira tão intensa que os gafanhotos tendam a diminuir ou até a desaparecer do ambiente. Ao fazer isso, o capim vai se reproduzir e vai se espalhar pelo ambiente, e a população de sapos e bentivis, com o tempo, não terá mais o seu alimento. Então, o declínio da população de sapos e bentivis também pode vir logo em seguida. Tudo isso porque você eliminou as serpentes. A predação, o predatismo, que é uma relação ecológica em que uma espécie se alimenta, um indivíduo se alimenta de outro, mata o outro para se alimentar, ela é uma relação que ela tem uma grande importância nos ambientes naturais, porque ela faz o controle das populações de seres vivos nesse ambiente. Se você elimina o predador natural do sapo e do bentivi, você pode fazer com que eles aumentem de população a tal ponto que eles vão virar o que a gente chama de praga. E eles podem se alimentar de tal forma dos gafanhotos, que os gafanhotos vão sumir, e com o tempo não haverá alimento para os sapos e bentivis, que podem vir a declinar também, a desaparecer. Certo? Então você pode eliminar várias espécies de um ambiente natural simplesmente eliminando uma delas. Recentemente nós vimos um exemplo de desequilíbrio ecológico lá no sul do Brasil, daquela gigantesca nuvem de gafanhotos que ela surgiu na Argentina e ela ficava se deslocando entre Uruguai, Argentina, parte do Chile e sul do Brasil. Por que existia aquela grande população de gafanhotos? É possível que os predadores naturais do gafanhoto tenham sido eliminados nessa região. Por conta disso, os gafanhotos se alimentavam do capim e se reproduziam. Se alimentavam de plantas e se reproduziam. Com o tempo, o número de gafanhotos se tornou tão grande que não tinha alimento suficiente para eles na região nativa, ou seja, na região original deles. O que é que eles fizeram? Começaram a se deslocar para outras regiões para consumir as plantas das outras regiões, que aí sim chegou ao que? As fazendas. E eles começaram a destruir as fazendas. Então, como eu avisei ainda há pouco para vocês, o ser humano ele precisa viver em harmonia com o ambiente natural, porque qualquer prejuízo que o ser humano cause a um ambiente natural, inevitavelmente volta ao ser humano. Então, o ser humano ele precisa ser inteligente e ele precisa coexistir e viver na natureza de uma maneira a não tornar ela desequilibrada, porque a gente vai pagar essa conta em algum momento. Olha outro problema que nós temos aqui, que também é relacionado com a ação do homem: a poluição nas cadeias alimentares. O ser humano pode causar alterações no ambiente ao lançar produtos nocivos que prejudicam a si próprio e a outros seres vivos. Essa imagem, nós estamos vendo aqui um mergulhão, que é uma ave, que ela se alimenta de peixes, e ela está num lago poluído. A população de mergulhões do Lago Clear, nos Estados Unidos, começou a diminuir depois que as autoridades decidiram aplicar no lago um inseticida para eliminar os mosquitos. Então, olha só, os caras foram usar um inseticida para eliminar mosquitos e afetaram toda a cadeia alimentar, inclusive afetaram a população dessas aves aí. Substâncias tóxicas tendem a se acumular ao longo da cadeia alimentar, uma vez que um ser vivo se alimenta do outro. O mercúrio, olha só, aonde é que nós conhecemos, de onde nós sabemos que é utilizado de forma indiscriminada o mercúrio? O mercúrio ele é um metal líquido que ele é amplamente utilizado nos garimpos, ou seja, está próximo da gente, é da nossa realidade aqui na Amazônia, o garimpo ilegal. O garimpeiro ele utiliza o mercúrio para purificar, para tirar as impurezas presentes no ouro, para a partir daí ele poder fazer a extração do ouro lá no solo. Só que tem um problema, eles fazem essa extração desse ouro, utilizando o mercúrio, de forma irresponsável. Eles lançam esse mercúrio no rio. O rio fica totalmente poluído de mercúrio. Aí você pode pensar, esse rio está a quilômetros de distância de mim, eu nem tomo banho nesse rio, por que eu preciso me preocupar com isso? Alto lá. Acontece que esse mercúrio ele é absorvido pelas algas microscópicas que são as produtoras nesse ambiente aquático. Existem micro-organismos maiores que se alimentam dessas algas. Olha lá, as algas servem de alimento para pequenos crustáceos, animais do grupo do camarão, por exemplo, e seres microscópicos que são consumidores primários. E o que acontece? O mercúrio presente dentro dessas algas passa
para esses outros micro-organismos. E quando os peixes, que aí sim nós nos alimentamos, que vêm aqui para a Feira do Ver-o-Peso, por exemplo, eles se alimentam desses pequenos crustáceos e micro-organismos, eles também absorvem parte do mercúrio. Esse mercúrio chega aos peixes, que são os consumidores secundários. E quem, no final das contas, come esse peixe? Nós. E nós vamos absorver esse mercúrio. Só que tem um problema. Esse mercúrio é altamente nocivo para o ser humano. Ele causa câncer, ele causa problemas no sistema nervoso central, no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso periférico, por exemplo. Ao se alimentar de peixes, o ser humano pode ingerir mercúrio e desenvolver doenças. É bem possível que boa parte das doenças que nós observamos na nossa população, elas sejam decorrentes da ingestão desses elementos químicos pesados que são lançados no meio ambiente por homens, pelo ser humano. Então, ao poluir o ambiente natural, como eu já falei várias vezes nessa aula para você, os prejuízos causados à natureza vão atingir a gente. Então não se engane pela ação egoísta de poucos que não se importam com o todo. Quem paga o pato somos nós. Então nós não podemos permitir isso aqui. A nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido tudo sobre cadeia alimentar, sobre todos os problemas relacionados com a ação do homem ao interferir nas cadeias alimentares e nos ambientes naturais. Valeu, pessoal. Até a próxima aula. Fui!